A paz do Senhor para você que está me ouvindo hoje, que é a pastora Renata, e eu tenho uma mensagem para o seu coração. Hoje eu gostaria de te falar para você de uma mudança que precisa existir em nós, pela nossa vida com o nosso Senhor, que é uma mudança de dentro para fora. Nós precisamos aprender a construir isso em Deus. Porque é muito fácil eu chegar e dizer para alguém assim: mude a sua roupa, mude o seu cabelo, mude as suas maneiras de se comportar, mude o seu jeito de ser. E essa pessoa pode até me ouvir, pode até ouvir você. E ela de repente começa a mudar as suas vestes, começa a mudar o seu cabelo, começa a mudar a sua forma de agir, de andar, de pensar. Só que tudo isso vai deixar ela sendo sempre uma pessoa vazia. Porque ela não vai ter uma mudança construída em Deus. Ela vai ter uma mudança que é construída pelo homem. Por isso que a obra em nossas vidas, ela deve ser feita pelo Espírito Santo de Deus. A obra no seu filho, a obra na sua filha, a obra em você, no seu esposo. Ela não pode ser uma coisa forçada. Ela precisa ser uma coisa que deve ser transformada de dentro para fora. Deve ser uma construção em Deus. Porque quando isso acontece, a pessoa ela vai mudando e ela vai sendo ministrada pelo próprio Deus. Ela vai sendo ministrada a maneira como ela deve se comportar, a maneira como ela deve falar, a maneira como ela deve se vestir, a maneira como ela deve se comportar perto das pessoas, porque ela está ouvindo uma voz que está mudando alguma coisa dela. Porque muitas vezes você escuta alguém dizer assim: eu mudei, eu sou outra pessoa. E geralmente quem fala eu mudei, eu sou uma outra pessoa, é porque ela não mudou. Porque uma mudança, ela se revela somente quando alguém percebe isso em você. Quando alguém chega e fala: você mudou. Quando alguém diz: essa pessoa mudou, essa pessoa é outra pessoa. Porque ela começa a ver uma construção naquela pessoa de Deus. Ela começa a ver uma história nova em Deus naquela vida. Ela começa a perceber que uma mudança genuína aconteceu de dentro para fora. E é por isso que nós devemos pedir isso ao nosso Senhor, para que Ele venha nos transformar dia a dia a nossa vida. Que possamos ser pessoas melhores, mais carinhosas, mais amorosas, mais generosas, mais gentis, mas não fazendo isso de uma maneira qualquer, mas fazendo isso de coração, fazendo isso porque aprendeu com o Senhor, fazendo isso porque o Senhor ensinou verdadeiramente. E quando essas mudanças começam a chegar na tua vida, elas vão se revelando. Todos vão perceber na sua volta. Ninguém precisa te falar nada, porque o próprio Deus ele vai te ensinando. E nós só conseguimos essa mudança quando nós deixamos Deus trabalhar dentro de nós. Quando nós deixamos o Espírito Santo fazer a obra em nossa vida. Quando nós deixamos o Espírito Santo falar ao nosso coração. Por isso que quando você estiver sendo moldada como um vaso na mão do oleiro, deixa ele te mudar. Deixa ele transformar a sua vida. Se você é alguém que tem costume de contar tudo o que você está sonhando, planejando, pede para ele mudar isso em você, porque muitas vezes os seus sonhos, as suas histórias não vão para frente porque você talvez conte para a pessoa errada. E não que a pessoa errada sejam todas as pessoas, mas
sem querer, você pode contar para uma pessoa errada, que pode estar ouvindo no momento errado. E esse sonho talvez nunca aconteça, porque você contou para a pessoa errada. Então peça a Deus para mudar isso em você. Essa coisa que você tem de querer contar, de querer falar, de querer falar coisas que ainda não aconteceram na sua vida. Guarde isso para você. Deixa Deus construir o teu sonho. Deixa Deus construir a tua história. E aos poucos a tua história vai se revelando. E você vai se revelando e as pessoas vão vendo quem é você em Deus. Nós somos todos falhos. Mas quando nós permitimos o Senhor cuidar de nós, Ele nos transformar verdadeiramente, ninguém mais precisa falar nada. A gente vai mudando porque a gente está ouvindo a voz do Espírito Santo. Você já reparou aquela pessoa que às vezes as pessoas falam para ela, não faz isso, e ela não muda, ela não faz. É porque ela não teve ainda uma transformação de dentro para fora. E é só o Espírito Santo que vai convencer. Então não adianta a gente ficar se desgastando, pedindo carinho para as pessoas, pedindo para que o marido te trate melhor, que teu filho seja assim. Nós precisamos orar para que o Espírito Santo venha construir uma história linda dentro de cada um. E você vai ver que uma história construída com Deus, o resultado é maravilhoso. Ele se revela para as pessoas. E as pessoas, elas olham para você e começam a ver a mudança em sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.